Olha, também dando um pitaco sobre a questão do governador, o cenário todo não foi bem, não foi bom, mas ele teve esse gesto de humildade de gravar um longo vídeo pedindo desculpas. E isso não é muito comum no meio político, assistir um político reconhecendo um erro e dizendo, me desculpe. Né? Normalmente eles transferem a responsabilidade para outra pessoa, para outra questão, a pessoa que estava gerenciando minha agenda errou, ou eu tenho compromissos profissionais. Ele cita compromissos profissionais, mas é uma cena rara. Temos que reconhecer que é uma cena rara ver um político gravando um vídeo com a cara limpa, dizendo, me desculpe, eu errei. E foi um erro. Mas erro ainda pior e que não tem sinal de pedido de desculpa é a sanção do aumento do salário do prefeito Bruno Covas e do vice do secretário Sansão. Saiu hoje, depois de todas as críticas. Rápido, né? Depois de. Sim, todo mundo pensando no Natal, pensando em vacina, vamos fazer isso logo, para ver se as pessoas esquecem de maneira rápida. E é impressionante, eu sei que a gente vai falar detalhadamente sobre esse assunto, mas é impressionante que a sanção de um aumento de 46%, R$11 mil a mais por mês para o salário do prefeito Bruno Covas, saia no mesmo dia ou no dia seguinte do fim da gratuidade para idosos no transporte municipal e interestadual. E aí a gente está falando dos dois nomes, Bruno Covas e João Dória. Idosos perdendo o direito à gratuidade de 60 a 64 anos no transporte público e no mesmo dia aumento salarial para o prefeito, para o vice e para secretários. Sem contar no aumento do IPTU, né? O prefeito, assim, ele não se fez de rogado. Todo mundo tinha até uma certa confiança de que o prefeito, em razão até da sua trajetória, etc., ele pudesse fazer esse gesto, né? O gesto de vetar essa lei absolutamente indecorosa aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo. Mas quando ele sanciona, isso mostra que ele estava comprometido com essa lei. Talvez até os vereadores tenham votado a pedido dele. E ele certamente ficou constrangido de vetar uma coisa que era do interesse dele. E aí simplesmente sancionou, né? Uma atitude vergonhosa. Aliás, foi logo nas primeiras horas do dia. Ele já... Foi publicado no Diário Oficial de hoje já, né? Exatamente, já assinou, já publicou no Diário Oficial, está valendo a lei, né? Isso vai impactar em pelo menos R$500 milhões a folha de pagamento do município, porque o salário dele é o teto e com isso vários medalhões, né, vários marajás do setor público municipal também terá o seu salário aumentado até o teto do prefeito, até o limite do salário do prefeito. Aquela imensa maioria que ganhou a miséria, esses continuarão ganhando a miséria. Agora, a elite ali do serviço público municipal, esse está muito bem aquinhoado, né? E presente de Natal, né? Que horror, né? E a gente até falou ontem aqui sobre o fim da gratuidade do transporte coletivo para idosos, né? Esse é um ataque inclemente, né, a pessoas que têm esse direito assegurado no Estatuto do Idoso, é uma lei federal. Isso certamente será judicializado, etc., mas o gesto político, a decisão política de penalizar os idosos, acabando com a gratuidade no transporte público, é um escândalo, né? E sem contar que, assim, são todas medidas, incluindo aí o IPTU, são medidas adotadas depois das eleições, né? Se fossem medidas justas, defensáveis, etc., por que não fizeram isso antes? Né? Por que não foram transparentes o suficiente para aproveitar até o horário eleitoral gratuito e dizer, ó, minha gente, é o seguinte, eu vou aumentar o meu salário em 47%. Se você gostou, não gostou, se não gostou, não gostou, entendeu? Vá para o inferno. Tem até um vídeo aí que circula nas redes sociais, que eu nem sei se é autêntico, atribuído a um prefeito do interior de São Paulo, em que ele solta um bocado de palavras. Nada do que eu faço merece elogio, todo mundo critica, se eu fecho, critica, se eu abro, eu critico. Então, quer saber, aí começa a xingar as pessoas. Enfim, o prefeito Bruno Covas não precisava fazer isso, mas ele tinha a obrigação de avisar o seu eleitor que ele faria isso. Aumentaria o IPTU, ele também aumentaria o próprio salário e também ia retirar a gratuidade do transporte público para os idosos. O que chama atenção aqui são as justificativas, né? No caso das tarifas, dessa faixa ali entre 60 e 64 anos, a justificativa tanto de prefeitura quanto de Estado foi a seguinte: a medida acompanha a revisão gradual das políticas voltadas para essa população e cita como exemplo a reforma da Previdência, que
que alterou o tempo mínimo de aposentadoria. Só que o governo e a prefeitura se esquecem que a reforma da Previdência e a população que vai se aposentar com 60, 65 é a minha geração. Né? São as pessoas que vão ainda levar algum tempo para chegar lá nos 65 anos. Não é o pessoal que está usando o ônibus agora. Porque esse pessoal que está usando o ônibus agora, quando a minha geração se aposentar, esse pessoal vai estar com 80 anos. Né? É uma situação completamente diferente. E o cenário de crise econômica, que não foi levado em consideração. Os idosos estão sustentando muitos lares por aí com aposentadoria, com o desemprego avançando. Agora é a hora de tirar a gratuidade de 60 a 64 anos no transporte público? Pois é. E sobre... que está todo fica claro que a situação era orquestrada ali entre Executivo e Câmara Municipal. É a nota, é a justificativa, justamente a sanção do prefeito Bruno Covas ao aumento de salário, que é exatamente a mesma justificativa dada pela mesa diretora da Câmara do município aqui de São Paulo, lá na primeira votação, lá na segunda-feira. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Informou que o teto salarial do município, que só entrará em vigência em 2022, está defasado desde 2012, ano da última correção. A administração justificou que nesse período, que completará 8 anos, a inflação acumula uma perda de 63,11% pelo IPCA e 100,41% pelo IGP. Exatamente a mesma justificativa da Câmara Municipal. Só lembrando para o ouvinte que o salário do Bruno Covas vai passar de 24 mil reais e uns quebradinhos para nada menos do que 35.400 reais. E do vice vai para 31.900 reais e os secretários 30.142 reais. É preciso lembrar isso. O vice-prefeito, se tem alguém em qualquer gestão que não faz nada, não faz absolutamente nada, é o vice-prefeito. Né? O vice-governador, não faz nada. Só quando na vacância do titular. Né? O vice-prefeito vai ganhar R$ 31.915 para não fazer nada. É verdade, Cláudio. No máximo fazer alguns comentários, né? De vez em quando eles fazem alguns comentários. Não muitas entrevistas. Exatamente. Tem isso.